Nesse último apêndice, eu vou fazer uma introdução às funções generalizadas e apresentar o delta Dirac sobre esse novo ponto de vista. Para começar, vamos relembrar o conceito de função. Então, função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Então, por exemplo, nos polinômios é uma relação entre números reais. Aqui eu estou trabalhando com números reais. Então, minha função vai associar elementos de um conjunto chamado domínio a elementos de um codomínio aqui. Tá? Então, minha função f relaciona esses elementos. O mesmo acontece com logaritmos, exponenciais, funções trigonométricas, etc. Todas essas funções nós vamos chamar de funções ordinárias. Okay? Agora nós vamos estender o conceito dessa função para um outro que permita outros tipos de objetos. Então, não apenas números, aqui no caso, números reais, mas associação de outros objetos matemáticos. O objetivo disso é permitir que eu consiga resolver outros problemas que funções ordinárias não permitem. A generalização da função é o que nós chamamos de função generalizada, ou distribuição, ou funcional. Ela é uma relação ainda entre os elementos de dois conjuntos, porém o domínio dessa função agora será um espaço vetorial de funções. Nós chamamos de funções teste. E o conjunto de chegada será um número real ou um número complexo. Aqui nessa aula vamos nos ater a valores reais. Então, minha função generalizada parte de um espaço vetorial de funções e chega nos números reais. Então, essa relação pode ser vista também como uma função, porém de uma função. Essas funções testes ela tem algumas características. Tá? Primeiro que ela é infinitamente diferenciável, nós chamamos isso de uma função suave. E, além disso, ela é compacta. Uma função compacta é uma função que será sempre zero a partir de um valor x suficientemente grande em módulo. Então, por exemplo, posso desenhar um exemplo aqui. Então, vou imaginar aqui a reta real. Então, se eu tiver uma função desse tipo assim, onde ela é zero a partir desse ponto até menos infinito, e a partir desse ponto até mais infinito, essa função é compacta. Então, ela está localizada em algum lugar aqui. Eu consigo definir uns limites para essa função. A partir disso, ela é sempre zero. Então, essas funções testes são infinitamente diferenciáveis e são compactas. Tá? Então, a gente costuma representar por esse símbolo aqui, classe C infinito, e o C subscrito aqui indica compacto. Um exemplo de aplicação das funções generalizadas é na solução de equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Por quê? Porque nós vamos ver que funções generalizadas são sempre infinitamente diferenciáveis. Num sentido um pouco diferente, nós chamamos no sentido fraco. Então, como essas funções elas apresentam derivadas sempre, elas podem ser solução de equações diferenciais. Então, vamos considerar a seguinte situação. Imagina, será que uma equação descontínua desse tipo aqui pode ser a solução de uma equação diferencial no sentido clássico? Então, vou fazer um exemplo aqui. Equação de primeira ordem. Então, a derivada dessa função será uma função de y e t. E a equação, o problema é determinar o valor da função y. Então, perceba que aqui eu tenho a derivada de uma função, precisa ser uma função ordinária, que é uma função f. Tá? Como essa função y não apresenta a derivada nesse ponto, então essa função ela não está definida para esse instante. Tá? Então, a única forma de resolver um problema desse tipo, disso aqui ser uma solução, é você resolver a equação diferencial para t a partir desse instante. Então, você vai achar uma solução. Depois você resolve desse instante para trás aqui, acha novamente uma outra solução e junta as duas. Mas você vai ter que resolver isso duas vezes. Tá? Já se nós generalizarmos o conceito de função, isso pode ser resolvido de uma vez só e essa função pode ser encontrada de uma vez só. Tá? Uma coisa que nós precisamos impor quando generalizarmos as funções é o seguinte. A primeira é que todas as funções ordinárias elas precisam ser incluídas nessa extensão. Então, precisa ter o equivalente generalizado de cada uma dessas funções. E todas as operações que nós realizamos sobre essas funções ordinárias precisam continuar valendo nas suas extensões. Então,
multiplicação, derivação, integração, soma, essas coisas precisam continuar valendo nas suas extensões. Vamos ver alguns exemplos aqui para ilustrar esse conceito de função generalizada. Então, vamos considerar primeiro aqui a operação do cálculo da média de uma função φ de x. Então, a integral de 1 sobre x2 menos x1 dessa função vai dar a média. Mas essa operação aqui pode ser vista como funcional. Por quê? Ele é uma operação sobre uma função de entrada. Então, se eu mudar a função de teste aqui, essa integral vai dar um outro valor. Isso aqui é um valor real, então isso define um funcional. Então, podemos também definir a integração de uma certa função como funcional, porque, novamente, dependendo da função de entrada aqui, essa integral vai dar um valor diferente. E ainda o produto escalar entre duas funções. Tá? Então, dependendo da função φ aqui de entrada, esse produto escalar vai dar um outro valor real. Então, essas três operações aqui podem ser vistas como três funções generalizadas, três funcionais. Três funções de uma função. Em todos esses casos que eu apresentei, eles podem ser escritos da seguinte forma. É a integral dentro de um limite de integração de uma função f vezes a minha função de entrada, que é a minha função teste. Tá? Então, todas essas operações podem ser escritas como um funcional desse tipo. Isso aqui é uma notação um pouco diferente que costuma aparecer em livros de matemática. Quando o funcional puder ser escrito na forma dessa integral, nós dizemos que ele é uma função generalizada regular. Tá? E essa função f que aparece sendo multiplicada pela função teste é chamada núcleo do funcional. Essa função núcleo ela é o que define o que o funcional está fazendo sobre a função teste. Vamos voltar aqui no exemplo anterior e perceba que essa aqui é a função f de x, é o núcleo do funcional responsável pelo cálculo da média da função teste. Esse aqui é o núcleo desse funcional responsável pelo cálculo da integral. E essa função f de x aqui que eu escolhi é o responsável por definir que essa operação será o produto escalar entre minha função teste e esse núcleo. Tá? Então, o núcleo é o que define o que o funcional está fazendo. Essa função ela precisa ser localmente integrável. Então, o que é uma função localmente integrável? É uma função que tem integral finita em qualquer subintervalo limitado e fechado entre os limites de integração. Então, em outras palavras, por exemplo, se eu tiver um polinômio aqui qualquer, vamos imaginar que o limite de integração seja a e b. Então, qualquer subintervalo limitado desse limite de integração, se eu calcular a integral aqui dentro, essa integral será finita. Então, o polinômio é localmente integrável. Um outro exemplo de função localmente integrável é o degrau unitário. Tá? Então, o degrau unitário é 0 até t igual a 0 e depois torna-se 1. Perceba que qualquer intervalo limitado aqui, eu sempre consigo calcular a integral dele, vai dar um valor finito. Tá? Alguns comentários a respeito dessas expressões. Primeiro que usualmente a gente considera os limites de integração mais ou menos infinito. Tá? Além disso, esse funcional ele é linear com respeito a φ. Então, se φ for uma composição linear de outras duas, então φ é igual a φ1 mais φ2, se eu substituir essa soma aqui dentro, eu vou conseguir quebrar essa integral em duas, uma contendo apenas φ1 e outra contendo apenas φ2. A integral contendo apenas φ1 será, por definição, f de φ1. E a integral contendo apenas o φ2 será f de φ2. Então, quando eu tenho a soma das funções de entrada, eu vou ter a soma dos resultados. Então, isso define um operador linear. Além disso, essa função ela é contínua em relação a φ. Então, pequenas variações em φ causam pequenas variações no resultado desse funcional. Esse diagrama apresenta um resumo do que nós vimos até agora. Nós temos um conjunto de funções localmente integráveis que irão compor
os núcleos das minhas funções generalizadas. Então, eu vou escolher uma função desse conjunto e isso vai definir o que o meu funcional irá fazer sobre a função teste. Então, aqui eu estou representando as funções generalizadas regulares, aquelas que podem ser escritas através de uma integral desse tipo. Minhas funções teste serão funções infinitamente diferenciáveis e compactas. E então, colocando essa função aqui dentro dessa integral, definido qual vai ser o meu núcleo, eu consigo calcular essa integral, o resultado será um número real e eu associo ela a um ponto aqui na minha reta real. Voltando um pouco aqui na parte dos núcleos, nós temos o conjunto das funções localmente integráveis, então localmente integráveis, e as minhas funções contínuas, as ordinárias contínuas, elas estarão dentro desse conjunto. Então, minhas funções localmente integráveis, elas contêm as funções de classe C0. Então, existem todas as funções contínuas são localmente integráveis, porém, nem toda função localmente integrável é contínua. Você pode ter uma função aqui fora, por exemplo, que é o que acontece com o degrau unitário. O degrau unitário é uma função descontínua, porém ela é localmente integrável. Eu posso utilizar o degrau unitário como núcleo desse funcional, dessa função generalizada regular. Agora, é possível mostrar, eu não vou demonstrar esse teorema, é possível mostrar que se você tiver duas funções generalizadas que são iguais para toda a função teste que você colocar aqui, se isso acontecer para toda a função dentro desse espaço vetorial, então, obrigatoriamente, os seus núcleos são iguais. Okay? Então, existe uma associação unívoca entre o núcleo e a função generalizada. Tá? Então, existe uma relação direta entre esses dois, uma relação unívoca. Por conta dessa associação direta e unívoca, muitas vezes a gente vai utilizar o símbolo f minúsculo de x para representar tanto o núcleo quanto o funcional. Tá? Isso aqui é um abuso de notação. Tá? Não é correto, por quê? Porque uma coisa é o núcleo e a outra coisa é a função generalizada. Tá? Mas esse abuso de notação é conveniente porque ele ajuda nas operações matemáticas. Tá? Então a gente vai usar, em alguns casos, esse tipo de abuso de notação porque facilita a parte operacional. Tá? Além disso, perceba que, como existe essa associação unívoca entre uma função aqui do núcleo e a sua função generalizada, automaticamente todas as funções ordinárias contínuas elas já estão associadas a uma função generalizada. Então, nós já obedecemos uma daquelas nossas imposições de que todas as funções ordinárias precisam ser estendidas para uma função generalizada. Então, a partir dessa unicidade entre núcleo e funcional, nós já obedecemos uma daquelas imposições. Então, esse diagrama apresenta a relação unívoca entre o núcleo e a função generalizada. Então, a partir do momento que você definiu qual que é o seu núcleo, a função generalizada está automaticamente definida. Então, existe uma relação unívoca entre esses dois. O último comentário aqui a respeito desse diagrama é que, no caso do núcleo ln de x, o limite de integração não pode ser a partir de menos infinito, porque essa função ln de um número negativo não pertence a números reais, e aqui nós estamos nos atendo aos valores reais. Outros funcionais contínuos e lineares não podem ser escritos na forma dessa integral. Essas funções generalizadas são chamadas funções generalizadas singulares. E o que eu quis dizer por não poder ser escrito dessa forma é que não existe um núcleo f de x localmente integrável capaz de gerar o resultado do funcional através de uma integral. Então, nós temos agora alguns funcionais que também operam sobre as funções testes, mas não estão associadas a nenhuma função, porque não existe nenhuma função localmente integrável que resulte na ação que esse funcional faz sobre a função teste. Então, nós temos aqui as funções generalizadas singulares e as funções generalizadas regulares. No caso das funções generalizadas singulares,
nós vamos utilizar o que nós chamamos de notação simbólica. Tá? Isso aqui pode causar alguma confusão nos alunos a primeira vez que eles veem. Então, o que é isso? Então, vamos assumir que nós temos uma função generalizada singular. O que nós vamos fazer é que nós vamos emprestar a notação que nós utilizávamos nas funções generalizadas regulares para a função generalizada singular. Então, nós vamos escrever essa função generalizada através dessa integral, onde esse gama aqui é o que nós chamamos núcleo simbólico desse funcional singular. Mas é importante prestar muita atenção, porque esse gama de x não é uma função. Ele não é uma função porque, por definição, a função generalizada singular não pode ser escrita na forma dessa integral. Tá? Então, isso é um abuso de notação. Tá? Bom, por que nós utilizamos esse abuso de notação? Porque ele é muito conveniente para resolver problemas. É muito conveniente para fazer os cálculos operacionais com essa função generalizada. Então, nós vamos emprestar essa notação simbólica, mesmo sabendo que esse gama de x aqui não é uma função. Da mesma forma que o gama de x não é uma função, é apenas um símbolo, tá? Nós não devemos entender essa integral aqui como no sentido usual. Então, isso aqui não representa de fato uma integral, é apenas uma simbologia conveniente para operações matemáticas. Da mesma forma como nas funções generalizadas regulares, onde estabelecemos uma relação unívoca entre o elemento do núcleo e a função generalizada resultante, vamos também estabelecer uma relação unívoca entre minha função generalizada singular e o núcleo simbólico dessa função generalizada. Então, agora nós temos um espaço de funções generalizadas, onde estão funções generalizadas regulares e funções generalizadas singulares, e também temos um espaço aqui de funções dos núcleos, onde temos funções propriamente ditas, e também vamos colocar nesse mesmo grupo os meus núcleos simbólicos. Tá? Agora, como existe essa relação unívoca entre os elementos desse grupo e os elementos desse grupo, muitas vezes nós utilizamos novamente um abuso de notação e dizer que aqui nós também temos um espaço de funções generalizadas. Porém, aqui nós, na verdade, estamos lidando com os elementos os núcleos das minhas funções generalizadas.